gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras falam pra gente, né, que não pedem, as leituras, né, falam pra gente que Deus abre nosso coração, né, para entendermos a cruz de Jesus não como um mistério de sofrimento, mas de amor. Então, a primeira leitura de hoje está em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. Então partiram do monte de Or, pois pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, que o povo de Israel, né, ele estava, né, revoltado, né, eles estavam caminhando estavam indo pelo caminho do Monte Or, né, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, e aí, durante a viagem, eles começaram a se impacientar, né, começaram a revoltar-se, e aí, infelizmente, eles acabaram, né, falando, né, se revoltando contra Deus e contra Moisés. E aí, né, o Senhor mandou, né, contra o povo, né, por eles estarem impacientes, por eles estarem revoltados, né, ele mandou uma serpente contra o povo, né, serpentes venenosas que mordiam o povo e o povo acabava morrendo. E aí, né, o povo de Israel, né, reconheceu que eles estavam agindo errado, né? Então, eles reconheceram os pecados deles, reconheceram que eles estavam errados e pediram perdão a Deus e a Moisés. E aí eles falaram: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E então, Moisés pediu a Deus, né, para que perdoasse o povo. E aí, né, Deus disse, né, Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. E foi exatamente o que aconteceu, né? As serpentes, né, as pessoas continuaram sendo mordidas pelas serpentes, mas quando olhavam para a serpente de bronze, né, aí as pessoas, né, viviam. Então, que a exemplo que nós realmente também possamos reconhecer os nossos pecados, as nossas faltas e pedir perdão a Deus. Ele sempre quer o melhor para nós, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 3, versículo 13 a 17. João, capítulo 3, versículo 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ora, ninguém subiu ao céu senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa leitura do Evangelho hoje, né, Jesus fala para Nicodemos, né, que Deus
nos deu o seu Filho na encarnação, deu mais efusivamente ainda na cruz, né? E plenificou a sua doação em Pentecostes, né? Então, ao fazer isso, né, ele nos deu um exemplo de humildade, de perdão dos pecados, de amor sem limites, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. Então, com a sua cruz, né, Jesus Cristo nos ensinou que só o amor é capaz de enfrentar e vencer a falta de sentido que o mal e a morte, né, introduziram no mundo, né? Então, é por isso que amar não nos prejudica, né? Amar só nos beneficia, né? Perdoar quem nos ofende, né? As pessoas sabem que perdoar quem nos ofende é difícil, mas nós devemos perdoar, né? Então, que a gente possa sempre, né? É por isso que amar quem nos prejudica, né? Perdoar quem nos ofende, né? As pessoas podem ser difíceis para as pessoas, né? A gente estava falando nas leituras de ontem sobre amar os inimigos, né? Perdoar aqueles que nos ofendem. Então hoje nós voltamos para esse assunto, né? Que a gente possa sempre cada vez mais, né, pedir perdão a Deus pelas nossas faltas, né? E também, né, perdoar quem nos ofende, tá certo? Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, nos colocar a serviço de Deus, nos colocar a serviço dos outros, né? E como a gente viu nas leituras de quinta-feira, né, que nós possamos amar quem nos quem devolve pagar, né? Como a gente viu nas leituras de quinta-feira, pagar o mal que nos fazem com o bem, tá certo? Nós nunca devemos devolver o mal de volta, pelo contrário, o mal que nos dão, nós devemos realmente devolver com o bem, tá certo? É isso que Deus nos ensina, é isso que Deus quer que nós façamos, que nós possamos sempre cada vez mais perdoar a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.